Muito bom dia a todos. Eu sou a Grazi, especialista contábil aqui na WK Sistemas. Junto comigo hoje nesse webinar está o Leandro, que é o sócio-diretor da Assertif, e nós vamos bater um papo sobre planejamento tributário, sobre análise, estratégias, impactos na escolha de um regime de tributação capaz de gerar economia lícita de impostos e também sobre recuperação tributária. Você já parou para analisar se na sua empresa é possível fazer uma análise, algum tipo de recuperação de impostos? Ou ainda, se você já pagou ou paga algum imposto indevidamente? Bom, é sobre um pouquinho de tudo isso que eu e o Leandro a gente vai conversar aqui hoje. Antes de entrar efetivamente no nosso webinar, eu só queria avisar vocês que em alguns momentos eu vou estar passando o olho numa tela aqui que está embaixo da câmera, que é a tela que eu estou usando para me comunicar com o pessoal da transmissão, com o próprio Leandro da Assertif, também com o chat, que vocês podem enviar perguntas no decorrer do webinar, que no final, tanto eu quanto o Leandro estaremos à disposição para responder para vocês, tá? Então, só para avisar vocês que às vezes eu vou estar passando o olho aqui numa tela abaixo da câmera. Bom, vamos lá então. Não é novidade para ninguém que o sistema tributário no Brasil ele é complexo, Sai governo, entra governo e a reforma tributária ela fica apenas no papel. Se a empresa não fizer um planejamento tributário buscando entender as oportunidades que existem na própria legislação, ela pode acabar pagando mais impostos do que deveria. Buscar estratégias como descobrir regras de isenção do imposto municipal em determinada cidade, estudar incentivos fiscais, podem sim ser oportunidades de gerar economia de impostos, sempre de forma lícita e buscando a elisão fiscal. Mas antes de pensar em qualquer estratégia, é importante analisar as características do negócio, Conhecer a empresa. Por exemplo, conhecer o planejamento estratégico dela para os próximos anos, a projeção de crescimento do faturamento, quanto ela pretende crescer? Pretende crescer 15%, 20%, 30% no faturamento? Isso impacta, no cálculo, na apuração dos impostos, no resultado da empresa. Conhecer o orçamento, a previsão que ela tem para custos, despesas, e, consequentemente, o resultado, qual o porte, a estrutura dela, em qual CNAE, qual o código de atividade ela está inserida, quais são as atividades desse negócio, qual a natureza jurídica, se ela é uma limitada, uma SA, uma empresa de pequeno porte, porque isso tudo define fatores, fatores como os tipos de regime tributário que a empresa pode optar, pode escolher. E também enquadramento de vários benefícios fiscais aí que existem na legislação, entre outras coisas. Nós sabemos que existem empresas que elas acabam optando pelo lucro presumido ao invés do lucro real, apenas porque o lucro presumido é mais fácil, e não fazem uma verdadeira avaliação se no lucro real ela não teria uma carga tributária melhor. Isso é fato, a gente vê constantemente isso acontecer entre as empresas. Bom, pegando esse gancho de análise, de olhar para o futuro, entender o planejamento estratégico da empresa, entender o orçamento, no sentido de realizar um planejamento tributário que gere economia lícita de impostos, eu queria que o Leandro falasse um pouco para a gente de como que a recuperação tributária, ele ajuda nas empresas, ou seja, ajuda na economia de impostos. Quais são os tipos de situações que podem ser avaliadas para a realização da recuperação tributária? Bom dia, Grazi, bom dia a todos que nos assistem, prazer estar aqui com vocês. Eu represento hoje a Assertif. Assertif hoje, na verdade, é uma empresa de soluções financeiras, A gente atua tanto na parte de mineração tributária, na parte de seguros e benefícios, na parte de finance, sempre buscando isso, buscando otimizar os benefícios financeiros para os nossos clientes. Grazi, na parte tributária, importantíssimo hoje ressaltar essa questão dos controles. A gente trabalha hoje muito na parte de planejamento, porque na Assertif hoje, para nós, planejamento é tudo, Então, e fazendo um parênteses aqui, quando a gente pensa em planejamento, a gente pensa muitas vezes
olhar para frente. E não é só olhar para frente, a gente tem que planejar também para olhar para trás, para parar e dizer, e pensar e chegar na conclusão. Preciso, nesse momento, olhar para trás e preciso entender que existem oportunidades que, por alguma deficiência, alguma falta de conhecimento, por algum problema interno, essas oportunidades foram deixadas de lado. Então, nós trabalhamos muito pesado na parte desse planejamento, de olhar tanto para frente quanto para trás, e preparar a empresa, então, para buscar essas oportunidades no passado. Então, te respondendo, Graça, sim, hoje a gente entende, hoje a parte do planejamento, a parte do planejamento tributário, do planejamento fiscal, a parte das análises de oportunidades fiscais, é uma ferramenta hoje importantíssima dentro das empresas, porque isso impacta diretamente no fluxo de caixa, né? Isso é caixa hoje, isso torna as empresas mais competitivas no mercado e possibilitam, então, a empresa expandir, a empresa olhar com mais calma para o seu futuro, né? Então, nós temos uma gama de produtos hoje dentro da parte tributária que permitem às empresas, então, parar, fazer uma análise da sua situação contábil e fiscal, né? Isso é importante ressaltar também. A gente não está falando só apenas de uma análise fiscal, não existe análise fiscal sem um embasamento contábil. Então, com base nisso, com base nessa análise contábil e com base nessa análise fiscal, olhar para trás e olhar para frente, então, e buscar as oportunidades aí que são inúmeras e que muitas vezes a empresa não consegue, porque a gente sabe hoje o pessoal que está na parte contábil, o pessoal que está no dia a dia da parte fiscal, né, a demanda é muito grande de tempo, a gente não consegue, estamos sempre apagando incêndio, então é muito difícil parar e olhar para trás. Então, a Certif se apresenta aí como um player no mercado que dá essa segurança para o cliente, ajuda o cliente a parar, a respirar, a olhar para trás e a achar oportunidades que eventualmente ficaram lá no passado, né? E não só identificar esse crédito, né? Vamos falar de crédito agora, essa oportunidade fiscal, né? Porque são dois momentos. Uma coisa é você identificar a possibilidade e a outra coisa é você operacionalizar isso, né? A gente sabe que a Receita está com os controles cada vez mais fortes, então você precisa ter tranquilidade em apontar o crédito e em defender esse crédito perante a Receita, né? Cortou, Grazi? Não, tá tudo ok. Agora tá tudo ok. Tinha a impressão que tinha Então, cortado o microfone, mas não, perdão. Tá bom. Então, concluindo, importantíssimo, então, hoje, a empresa que vai fazer um planejamento, né, que vai olhar para trás ou vai olhar para frente, que ela tenha essa tranquilidade e essa segurança nos seus valores contábeis, nos seus controles contábeis, para que possa, então, efetivar esse crédito, essa oportunidade fiscal. Né? Não adianta apenas calcular, eu achei aqui um crédito de PIS e COFINS, eu achei um crédito aqui de imposto de renda. Ok, mas e os seus controles fiscais? Eles estão a contento? Eles estão seguindo a legislação? Se um fiscal da Receita Estadual ou Federal vier lhe questionar, você está pronto para responder, para atender essa fiscalização? Isso é importantíssimo. Não adianta a gente só levantar um crédito, a gente tem que ter a tranquilidade e a gente tem que ter a qualidade da informação para poder defender esse trabalho que foi feito, tanto olhando para trás quanto olhando para frente. E para fazer muito bem essas análises, né, como você acabou de falar, de ter toda a segurança dos controles internos, da contabilidade, dos registros fiscais, né, ter isso tudo muito bem amarrado num sistema de gestão, de apuração de impostos, é muito importante para que essas análises possam ser feitas, né? Bom, voltando um pouquinho aqui especificamente sobre o planejamento tributário, nós sabemos que as empresas de médio e de grande porte, os regimes de tributação a escolher são o lucro presumido ou o lucro real, né? O lucro presumido ele pode ser escolha de empresas que faturam até 78 milhões por ano, mas nem sempre é a melhor opção. Ocorre que, em alguns casos, a empresa acaba pagando mais impostos do que deveria, porque o lucro presumido, como o próprio nome sugere, né, ele presume ou 8% ou 32% de lucro, ele não reflete a realidade da empresa, né? O lucro presumido ele é indicado para empresas que têm margens de lucro acima da presunção, poucos custos operacionais, uma folha de pagamento baixa. Ainda assim, é preciso averiguar se no Simples Nacional não propicia maior vantagem se comparado ao lucro presumido, quando possível.
Não podemos deixar também de falar, em relação ao lucro presumido, do PIS e COFINS, que a alíquota é de 13,5%, e no presumido, ele, neste caso, né, as compras não geram créditos de impostos, né? Nós sabemos que tivemos aí uma grande atualização na legislação do PIS e COFINS, uma grande unificação aí. E nesse sentido, Leandro, você entende que algo pode ser feito no caso da empresa que, de repente, escolheu errado a opção do lucro presumido, quando, na verdade, deveria escolher o lucro real? No lucro real, ela tomaria créditos dos insumos das entradas do PIS e COFINS. Existe algum tipo de recuperação tributária que pode ser analisada e feita em relação ao PIS e COFINS? Sim, hoje o PIS e COFINS hoje é um setor, é uma parte da tributação crucial para as empresas, né? Nós estamos falando aí de uma carga tributária super elevada, né? Então, nós tivemos aí várias decisões favoráveis ao contribuinte, mudança de posicionamento, tanto no CARF, nos tribunais superiores, né, no STJ, no STF, nos últimos anos, então, que, né, tivemos a tese do século, a exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS, nós tivemos o entendimento, a ampliação do conceito de insumos, né, lá no STJ, então tudo isso vem se construindo um novo entendimento, né, em relação ao creditamento da parte de insumos. Então, sim, é importantíssimo as empresas pararem, né, e anualmente fazerem essa análise. Os meus controles estão ok, as minhas análises, a classificação do meu produto, ela está correta, tanto das minhas entradas quanto das minhas saídas, né? Eu estou debitando as minhas saídas de forma corretamente, eu estou creditando as minhas entradas de forma corretamente, e aí que nós vamos ter, então, as oportunidades surgirem, né? E são inúmeras as oportunidades, como você falou, no PIS e na COFINS, principalmente na entrada, quando essa análise dessas entradas for bem feita, tiver critério, tiver sistema que dê suporte, que tiver treinamento de equipe, que a equipe esteja preparada para analisar tanto contabilmente quanto fiscalmente essa entrada, né, o registro contábil fiscal e o impacto que isso vai trazer, né, dentro da apuração do PIS e da COFINS. Então, a resposta é sim, a possibilidade ela é grande, ela existe, e as alterações, tanto na parte jurídica quanto na parte administrativa, elas são grandes, e as empresas, então, precisam, nessa grande colcha de detalhes, que é a nossa legislação do PIS e COFINS, né, as empresas não podem abrir mão disso, né, as pessoas têm que parar, né, como a gente já falou, a gente sabe que é difícil, a correria é grande das pessoas envolvidas, tanto na parte contábil quanto na parte fiscal, mas por isso que a Certif está aí para fazer, para oferecer esse planejamento e parar e preparar essas informações, né? Então, ir analisar o passado e chegar nessas possibilidades aí, vamos falar de creditamento, né? Vamos falar das entradas aí do PIS e COFINS, né? Ô, Leandro, e algo que me ocorreu agora, você falando, né, da exclusão aí do CMS da base de cálculo do PIS e COFINS, que a gente já vem falando, né, a legislação já vem falando disso há muitos anos, mas não em forma de lei, e sim só como as decisões aí das empresas que entraram, né, com o pedido. Me ocorreu a parte nessa atualização da legislação, teve algo também de excluir o ISS da base de cálculo do PIS e COFINS para os prestadores de serviço, ou somente o ICMS? Não, nós tivemos, então, desde 2017, com a decisão do Supremo, né, em assegurar as empresas de fazer a exclusão do ICMS, depois nós tivemos a modulação dos efeitos, que foi uma grande dúvida e uma grande confusão aí dos contribuintes, as pessoas que tinham ação judicial, ações judiciais antes de 2017, ingressadas anteriormente a 2017, empresas que ingressaram após 2017, né? Então, agora, super atual, nós tivemos agora a Iniciativa 2121 do final de 2022, que trouxe, então, já agora uma uniformização na questão da exclusão do ICMS. Nós tivemos a MP 1159, agora de janeiro de 2012, também trazendo alterações e definindo datas, né, 1º de maio de 2023 é a data para as empresas se adequarem, então, à exclusão do ICMS, tanto na entrada quanto na saída, né, que tem os dois efeitos, né, tem o crédito, mexe no crédito, mas também mexe no débito da saída, então, tem tudo isso que as empresas devem se adequar, então é importante, né, as empresas, então, se analisarem. Em relação ao ISS, isso ainda está em julgamento, não temos uma decisão ainda definitiva, né, estamos aguardando aí o STF julgar esse tema,
isso acho que vai demorar um pouquinho ainda para se definir. Temos um julgamento já em andamento, mas isso ainda não temos uma posição ainda já pacificada em relação a isso. Entendi. Bom, caminhamos agora para uma análise, até agora a gente falou um pouquinho de lucro presumido em relação ao planejamento tributário, para uma análise do regime de tributação do lucro real. No lucro real, a gente sabe que o cálculo do imposto de renda, da contribuição social, como o próprio nome sugere, né, é com base no lucro real da empresa, né, receita, menos despesas, menos custos, mais os ajustes aí previstos na legislação. Porém, ao contrário do lucro presumido, nessa modalidade é preciso ter um controle muito preciso das receitas, custos e despesas, né? Com base em tudo até que o Leandro comentou com a gente, né? Da importância de ter esses controles, esses mapeamentos de todas as informações que fazem parte, né, dos créditos de entradas e saídas. Então, no lucro real também, cada centavo precisa ser mapeado, precisa ser documentado, é preciso uma atenção ainda maior na legislação, porque existem despesas que não podem ser consideradas, né, na base de cálculo, no abatimento, né, da base de cálculo do imposto de renda. Por outro lado, existem incentivos fiscais na modalidade do lucro real, que a empresa também pode obter. O lado bom é que os impostos eles podem aumentar ou diminuir na mesma proporção do lucro, né? E se houver prejuízo fiscal, a empresa fica isenta de pagar os tributos sobre o lucro. Bom, dá mais trabalho o lucro real? Depende. Nós sabemos que ao fim de cada período de apuração do imposto, seja na opção trimestral ou na opção anual, a empresa tem que apurar o resultado, né, o resultado do período através da contabilidade, né? A contabilidade precisa estar fechada, ou trimestralmente, ou no caso do lucro real anual, mensalmente. E na opção do lucro real anual, a gente tem aí a base de cálculo do imposto na estimativa, né? A gente pode analisar ou pela receita bruta ou pelo balancete aí de suspensão ou redução, reforçando que nesse caso, né, contabilidade precisa estar fechada. É facultado a empresa escolher uma das duas formas, porém, se a sua empresa tiver um sistema de gestão de cálculo de impostos, onde é possível fazer uma análise mês a mês no lucro real anual, ora ela opte pela receita bruta, ora opte pelo balanço de suspensão e redução, sempre analisando a vantagem, né, a opção mais vantajosa para aquele mês. Então, existem hoje, né, nós temos um sistema de planejamento tributário no lucro real que faz essa análise. No lucro real anual, mês a mês, apresenta se a forma mais vantajosa de apurar o imposto de renda e a contribuição social no lucro real naquele mês é pela receita bruta ou é pelo balancete de suspensão ou redução, né? E indo um pouco mais a fundo, a gente também pensa o que é melhor, se é, no caso do lucro real, se é a apuração trimestral ou é anual. Bom, existem vantagens, né, e desvantagens entre as duas opções. Através do histórico da empresa, do histórico de resultados fiscais da empresa, melhor dizendo, através do orçamento dela, do planejamento estratégico, do ramo de atividade, é possível analisar a melhor opção. Porém, isso precisa constantemente ser avaliado, ser revisado, pois os cenários da empresa e até mesmo a legislação, eles podem mudar. Por exemplo, eu queria mostrar para vocês um exemplo, e até eu vou pedir agora aqui para o pessoal de transmissão colocar em tela, um exemplo de compensação de prejuízo fiscal, né? No caso da compensação do prejuízo fiscal, quando a apuração anual ela pode ser mais vantajosa do que a trimestral, né? Então, vejam esse exemplo em tela. Por exemplo, essa empresa teve um prejuízo no primeiro trimestre de 3 milhões, perdão. No segundo trimestre, ela apresentou um lucro de 2 milhões, compensou 30% desse lucro com o prejuízo do primeiro trimestre, como demanda a legislação. No terceiro trimestre, ela teve lucro de 500 mil, também compensou 30%,
do lucro com o prejuízo do primeiro trimestre. Quarto trimestre, lucro de 5 milhões e 500 mil, também compensou aí o 30% de prejuízo. Então, o total de prejuízos que ela compensou no ano foi 2 milhões e 400. Se ela fosse do lucro real anual, o prejuízo seria compensado em sua totalidade no mesmo ano. Pode tirar, João. Então, aqui a gente vê, né, que no trimestral ela acabou naquele ano compensando 2 milhões e 400. Se ela tivesse no lucro real anual, ela compensaria o valor total desse prejuízo que ela teve dos primeiros anos naquele mesmo ano. Então, portanto, se aqui a gente consegue fazer uma análise, né? Se o ramo da atividade da empresa ou o cenário em qual ela esteja inserida, existem fortes indícios que nos primeiros meses o resultado será prejuízo e depois se efetivará os lucros no final do ano em curso, a melhor opção pode ser sim o lucro real anual, porque ela vai conseguir absorver esse prejuízo dos primeiros meses no decorrer daquele mesmo ano, né? E falando em lucro real, Leandro, imposto de renda, contribuição social, quais são os tipos de recuperação tributária que podem ocorrer nesse caso? Sim, Grazi. Na verdade, como eu disse antes, o nosso trabalho hoje, as nossas recuperações na parte do imposto de renda e da contribuição social, eles se dão muito envolvendo as oportunidades e os lançamentos contábeis, né? São muitos benefícios fiscais na parte do imposto de renda da CSL que deve ser analisado, né? A questão uma coisa hoje que as empresas falam um pouco, mas ainda existem boas oportunidades, o controle, parte B do LALUR, né? Você controla a sua parte B do LALUR, você tem lá o seu saldo de prejuízos fiscais, ele está atualizado, né? As suas adições e exclusões temporárias estão devidamente registradas. No momento que você, de repente, hoje você está apurando prejuízo fiscal, mas no futuro, quando você oferir lucro, você está preparado para utilizar esses controles da parte B e reduzir, então, a sua tributação no imposto de renda na CSL. Isso são algumas análises, algumas situações que nós analisamos, então, no nosso trabalho, que podem trazer aí oportunidades na parte do imposto de renda e da CSL. Bom, voltando um pouco para essa questão de vantagens e desvantagens no lucro real em relação ao planejamento tributário, uma desvantagem da apuração trimestral é que as empresas não podem realizar o cálculo por estimativa, né? A apuração em cada trimestre ela já é definitiva, não pode existir aquela análise no lucro real anual que ora apura pela receita bruta, ora pelo balancete de redução e suspensão. No trimestral, a apuração no trimestre ela já é definitiva. Então, a gente entende que geralmente opta-se pelo trimestral as empresas que possuem um faturamento linear e que conseguem projetar os faturamentos futuros sem grandes distorções. E uma outra análise ainda é possível citar uma vantagem do trimestral. No caso da empresa que opera com lucro em todos os trimestres do ano, ela paga os impostos e a cada trimestre tem a opção de parcelar o valor dos impostos em 3 pagamentos. Enquanto que na apuração anual, o pagamento do imposto tem que ser mensal e sem a possibilidade de parcelar. Então, com isso, a empresa pode ter uma melhor gestão no seu fluxo de caixa. Então, se ela já tem um cenário, fortes indícios de que opera com lucro todos os meses, nessa questão de uma análise do fluxo de caixa, o trimestral pode ser uma opção melhor, porque ela consegue aí parcelar o pagamento do imposto e, com isso, impactar positivamente na gestão do seu fluxo de caixa. No trimestral, a empresa também pode utilizar o saldo negativo do imposto de renda e da contribuição social para compensar já no mês seguinte ao encerramento do trimestre. Por exemplo, o primeiro trimestre fechou em 31 de março com saldo negativo e no mês seguinte ela pode compensar esse saldo negativo de imposto de renda e contribuição social com o débito de um outro imposto federal e não vai precisar desembolsar esse valor naquele mês. Com isso, impacta positivamente o seu fluxo de caixa, né? Tornando-se uma opção boa para as empresas que possuem prejuízos constantes e um alto saldo de retenção na fonte.
Se fosse no lucro real anual, ela poderia compensar esse saldo negativo somente no ano seguinte, né, ao do período de apuração. Mas aqui eu trago um alerta, né, uma atenção bastante, porque conforme a IN 2055, a compensação do saldo negativo na opção trimestral, ela pode ser feita nessa questão já no mês seguinte, né, ao trimestre, somente nos 3 primeiros trimestres do ano. Referente à compensação do saldo negativo do 4º trimestre, ela pode ser feita somente após o envio da ICF, né? O mesmo vale para apuração anual. Essa compensação de saldo negativo também só poderá ser feita no lucro real anual após o envio da ICF. Então, isso tem que ficar bem claro. Mas, como o Leandro disse, né, ter um sistema que faça todo esse controle, não só da questão do prejuízo, da compensação do prejuízo na parte B do LALUR, mas também todo esse controle, né, de cálculo do saldo negativo, e acompanhe constantemente a atualização da legislação, isso tudo é muito importante e impacta positivamente. Leandro, a gente falou até agora de impostos na esfera federal, né? Falamos do PIS, do COFINS, do Imposto de Renda, contribuição social. Então, mudando um pouco, quais são as soluções tributárias envolvendo o ICMS, né? E que podem otimizar essa carga tributária ou podem reduzir a carga tributária do ICMS? Sem dúvida, o ICMS também muito parecido com o PIS e COFINS, né? Quando a gente fala de ICMS, a gente está falando aí de controles de entradas e saídas, de controle de cadastros, né? E principalmente também a análise dos eventuais possibilidades, né, de algum tipo de programa de benefício, né, trazida pelos governos estaduais, né? A gente sabe hoje que a guerra fiscal possibilita essas questões aí de situações que existem em Minas Gerais não existem em São Paulo, as situações que existem no Espírito Santo não existem em Santa Catarina, então fica uma legislação mais difusa, muito mais aberta, mas então por isso tem que ser olhado com muito mais calma, né? Com a base de legislação de cada estado, né? Mas o ponto de partida da análise do ICMS, que é um trabalho que deve ser feito também, é a análise dos controles e dos registros, principalmente de entradas, de como a empresa está fazendo a análise das entradas. Se discute muito ainda a questão do insumo, a questão da não possibilidade de acreditamento lá das despesas de uso e consumo, que representa isso, um ingresso muito grande aí de compras, dependendo da atividade da empresa. Então, o que você está comprando é uso e consumo, é insumo, né? Então, essa análise aí deve ser feita de maneira bem detalhada, e isso pode gerar aí benefícios e ganhos financeiros para as empresas, sem dúvida. O ICMS também, então, complementando, assim como o PIS e COFINS, não pode, em hipótese alguma, ser deixado de lado, né? E deve ser sempre analisado e o sistema que faz a apuração do ICMS sempre revisado, né? Para ver se ele está atualizado e se as oportunidades já estão ali disponibilizadas. Leandro, vou aproveitar aqui que eu recebi uma pergunta e é bem sobre o ICMS. No lucro presumido, também pode excluir nas saídas o ICMS para cálculo do PIS e COFINS? Existe algumas decisões, isso aí deve ser analisado cada caso a caso, existem algumas decisões, né, o entendimento é que se possa, né, existem várias liminares na justiça, né, mas eu sugiro aí a gente fazer uma análise pormenorizada, entender o passado, como era o passado, a empresa sempre teve no presumido, não teve, para poder, então, ter uma resposta definitiva. Mas sim, as possibilidades são boas. Existe possibilidade. Legal. Bom, agora eu quero refletir um pouco sobre uma análise do lucro real anual. Falei um pouco anteriormente bastante sobre vantagens e desvantagens da opção trimestral no lucro real. Agora eu queria fazer uma análise na apuração anual do lucro real de uma empresa que tem um faturamento sazonal. Existem empresas que os resultados eles podem oscilar bastante no decorrer do período de apuração do imposto. Isso porque determinados ramos de atividade, eles possuem uma sazonalidade em relação ao seu faturamento, né? Por exemplo, uma distribuidora de material escolar,
entre os meses de janeiro até março, ela tem um alto faturamento. Consequentemente, mais lucro em virtude, né, da época onde se procura mais por materiais escolares. Já em abril e maio, isso pode ocorrer uma queda drástica nesse faturamento, né? As indústrias de brinquedos também, elas veem o seu faturamento aumentar consideravelmente lá nos períodos que antecedem os dias da criança e o Natal. A indústria de sorvetes também, né? Vem o seu faturamento aumentar consideravelmente nos períodos, né, no verão, né? A não ser que for uma indústria de sorvetes aqui de Blumenau, que geralmente às vezes tem um verão aqui no meio do nosso inverno. Mas, enfim, tudo isso impacta nos resultados dessas empresas, que ora elas apresentam lucro e em outro momento, do mesmo período, né, do mesmo ano, elas podem apresentar prejuízos por conta da sazonalidade do ramo de atividade onde elas estão inseridas. Então, esse fator ele precisa ser levado em consideração na hora da empresa realizar o planejamento tributário, né? Um exemplo prático de faturamento sazonal na indústria de sorvetes é que ali nos meses, como eu falei, de janeiro, fevereiro, março, o faturamento é alto, o lucro fiscal dela também vai ser muito alto. Como consequência, a opção que gerou menos impostos a pagar pode ser a receita bruta, se ela tiver no lucro real anual, e não o balanço e balancete de suspensão e redução. Já no mês de abril, onde esse faturamento caiu, né? Ou seja, o lucro fiscal dela também pode ter despencado. Sabiamente, para esse mês, a melhor opção será apurar o imposto de renda e a contribuição social no balanço, balancete de suspensão e redução. Então, vem nos meses de janeiro a março, essa indústria de sorvete, a melhor opção para ela foi apurar com base na receita bruta, né? No caso do lucro real anual. Em março, abril, teve uma queda de faturamento, queda no lucro, sabiamente, melhor apurar pelo balanço, balancete de suspensão ou redução. Então, para ela, a opção do lucro real anual vai trazer mais vantagens. Por quê? Porque vai permitir, mês a mês, ela poder fazer essa análise de ora operar pela base de cálculo da receita bruta, ora pela balanço de suspensão e redução, sendo uma ótima opção para as empresas que possuem esse cenário de sazonalidade no faturamento, né? Bom, caminhando aí para o final também do nosso webinar, a pergunta, né, que pode estar pairando aí em muitas cabeças é como escolher um regime tributário mais adequado, né? É importante escolher um regime tributário muito bem fundamentado para que a gente evite pagar os pagamentos, pagar impostos de forma incorretamente ou indevidamente, né? Se isso ocorrer, a gente faz uma análise lá na Certif para recuperar esses impostos. Mas é bem importante escolher um regime tributário adequado, sempre considerando os diversos fatores que poderão ajudar nessa escolha, que vão impactar, né, no dia a dia das empresas, no resultado das empresas. Para isso, uma análise minuciosa tem que ser feita para definir qual que é o melhor regime, se lucro presumido, se lucro real, se no trimestral, se no anual. Por isso, ter uma solução que ajude a empresa, não só nas transações do dia a dia, como registro de entradas, né, muito bem pontuado pelo Leandro em vários momentos aí das suas colocações, da importância de dar entrada, né, da informação da nota fiscal de uma forma muito bem assertiva, de ter todos os cadastros muito bem parametrizados, amarrados na questão tributária, na questão de crédito de imposto, também a questão de contas a pagar, contas a receber, né, uma solução que controle muito bem o seu estoque, a contabilização, a apuração dos impostos. Isso traz segurança para as análises, né, que podem ser feitas de forma assertiva no momento que for fazer uma recuperação tributária, se for o caso, né? Mais do que isso, uma solução que faça um planejamento tributário, principalmente na questão do lucro real, que envolve esses cálculos mais complexos e um nível de exigência muito maior perante a Receita Federal. Portanto, uma solução
né, como eu falei, que apresente mês a mês a melhor opção ali de calcular os impostos, torna-se esse processo muito mais prático, muito mais ágil, muito mais certeiro em relação à carga tributária, à redução da carga tributária de forma lícita, né? Principalmente porque a nossa legislação é complexa, precisamos escolher um regime de tributação adequado, né, que traga uma carga tributária menor, sempre buscando a elisão fiscal e também que garanta o compliance. Leandro, eu queria agora que tu fizesse as tuas considerações finais, aí eu vou dar uma olhada aqui no chat para ver se a gente tem mais perguntas. Então, se vocês que estão assistindo a gente tiverem mais algumas dúvidas, aí esse é o momento, coloque ali no chat as dúvidas que vocês têm, que a gente vai responder aqui. Obrigado, Grazi. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. É sempre bom a gente poder conversar. E como a gente fala aqui na Certif, né, planejamento é tudo, né? Não existe trabalho de mineração, de recuperação de crédito sem planejamento, né? Insisto, planejar não é apenas olhar para frente, nós temos que também nos planejarmos e nos organizarmos para olharmos para trás, né? Para poder recuperar as oportunidades que eventualmente ficaram no passado, né, e que não são poucas. Então, eu convido a todos aí será um prazer atendê-los a todos e oferecer os trabalhos da Certif aí, um trabalho de apoio, um trabalho de troca de experiências com os clientes, né, com os parceiros de vocês, e que a gente possa sempre, de forma lícita, de forma correta, então, se beneficiar, então, aí das oportunidades e corrigir erros, né, aprumar aí o caminho para o futuro, e, enfim, e estar sempre em total observância da legislação e dos benefícios que, eventualmente, aí podem ocorrer, porque a gente sabe que a carga tributária é altíssima, né, e a gente pode nunca deixar essa área aí desprotegida e essa área sem a atenção necessária. Beleza, então, Leandro. Muito obrigada também pela tua participação, por ter contribuído aí com o conhecimento de vocês. Eu tenho certeza que deve ter levado aí bastante conhecimento para o nosso público. Bom, deixa eu ver se tem mais aqui alguma dúvida, só para a gente encerrar, então, definitivamente. Só alguns comentários, então. Bom, tem alguns comentários aqui da empresa Tecnofink, tem uma margem de lucro muito alto em relação ao custo do produto e o valor de venda. Já simulamos a opção pelo lucro real e não foi vantajoso. Então, eu vejo aqui a importância, vocês simularam, né, e não decidiram ou foram para um regime tributário, como eu comentei lá no início, do lucro presumido, por ser mais fácil, por não ser tão visado a fiscalização, e sim, é isso que a gente entende que tem que ser feito, né? Fazer o planejamento tributário, fazer as simulações para ver se no seu cenário, na realidade da sua empresa, qual que é a forma mais vantajosa. Isso é muito importante. Bom, eu acho que pelo menos não recebi aqui mais nenhuma dúvida. Então, dessa forma, a gente pode falar, Leandro. E só ressaltando, né, e corroborando o que você está falando, né, então, muitas vezes o cliente nos diz, não, eu já faz 2, 3 anos que eu fiz um trabalho, que eu fiz uma análise. Não, só um pouquinho. Essa análise ela deve ser feita constantemente, as simulações devem ser feitas anualmente. A gente sabe, o mercado muda, a saúde financeira da empresa muda, a maneira como a empresa faz os seus registros contábeis e fiscais mudam. Então, por isso que esse exercício deve ser feito todo ano, né? O trabalho da revisão fiscal, da mineração fiscal deve ser feito constantemente. Não adianta esperar 5 anos, eu já fiz, eu já estou recuperando o passado, não tem de novo. Sempre tem alguma coisa nova para trazer, né? Então, a gente sempre insiste, faça, né, faça o trabalho novamente, simule, como o cliente aí falou, simule, faça sempre essa simulação, né, porque muitas vezes a gente acha que as oportunidades não vão aparecer e elas aparecem, né, e geralmente é no detalhe, o detalhe faz a diferença,
né? Então, é sempre Exatamente. importante fazer essas simulações todo ano, né? Analisar as alterações da legislação, né? Principalmente no final do ano, como a gente viu aqui no PIS e COFINS, sempre tem coisa nova saindo. Então, manter sempre a atenção para isso, né? Ouvir os seus consultores e aí... Eu confesso que ainda eu não tive tempo para parar e estudar aí a unificação do PIS e COFINS, a nova legislação do PIS e COFINS. Vi que saiu, vi um resumo, mas estou tão inserida dentro da REINF nesse momento que nem consegui Sim. ainda estudar a parte do PIS e do COFINS, que é tão importante. E já temos a reforma tributária aí que está tão discutida, né? O pessoal já está achando que na metade do ano vai ter efetiva, então, a unificação do PIS, da FINS, então o IPI, né, o IBS, então grandes mudanças aí estão pela frente, então é o momento das empresas se prepararem, se organizarem, porque a gente sabe, esperar para se organizar depois que sair toda essa nova legislação, essa nova forma de apurar, né, os tributos, principalmente os não cumulativos, né, então vai ser muita coisa. Então é o momento das empresas começarem a se preparar para essas mudanças que virão e virão fortes, né, e bom, estamos à disposição aí de todos aí para ajudá-los. Ok, muito obrigada, Leandro. Muito Obrigado, obrigada também a você que esteve aí conosco até o final desse webinar e até um próximo momento. Até mais. Muito obrigada. Obrigado.